Eu quero deixar aqui um gostinho de quero mais para o final de semana. Eu quero conversar hoje sobre maturidade, é o assunto que nós estaremos ministrando no final de semana no retiro. Está na hora. Por que o está na hora? Está na hora de crescermos. Está na hora de crescermos. Nós precisamos crescer. E esse crescimento ele é tão individual, tão pessoal, como o crescimento de uma criança. Nós louvamos a Deus pelo crescimento da igreja através do berçário. O berçário tem estado repleto de crianças nascendo. E de repente você olha, aquela criança nasceu, né? E de repente aquela criança já está caminhando. O processo é muito rápido. Obviamente que com os pais, o dia a dia ali, os pais quase que não percebem esse desenvolvimento, esse crescimento. Mas nós que não estamos acompanhando o dia a dia, meu Deus, principalmente se você fica alguns meses, né, sem ver aquela criança, como esse crescimento é rápido, Bom, fale por nós, né? Foi ontem que nós éramos criança. Faz tão pouco tempo, né, que nós éramos criança, cabelos pretos, né? Alguns com cabelos, né? E tantas, né? Você pega uma foto assim, puxa vida, olha, faz tão pouco tempo, né? O tempo tem passado rápido demais. E nós louvamos a Deus pelo crescimento físico, pelo fortalecimento físico das nossas vidas, mas eu quero falar de crescimento espiritual. A importância do crescimento espiritual. A importância de deixarmos de ser infantis, de deixarmos de ser crianças, e alcançarmos a maturidade em Cristo Jesus, através daquilo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo, Ele é o estado perfeito. Jesus Cristo é o estado perfeito. O nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus Cristo. O modelo é Jesus Cristo. E Ele tem nos dado deste alimento, Ele tem nos dado desta abundância, para que haja esse desenvolvimento e esse crescimento espiritual. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. O escritor dos Hebreus aqui, ele está inconformado com a falta de crescimento, de maturidade, de progresso na vida das pessoas. E ele escreve essa carta, sabe, fortalecendo, motivando, incentivando, desafiando essas pessoas a crescerem. E ele coloca algumas características aqui de crescimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Vamos dizer mais no retiro. Vamos conversar mais no retiro. Tem muito assunto, tem muitas coisas para conversarmos, para falarmos de princípios bíblicos com relação à maturidade, com relação ao crescimento espiritual. E difíceis muitas vezes de explicar, o escritor está dizendo. Tem muito assunto nessa área, mas muitas vezes nós encontramos até mesmo a dificuldade de explicar sobre esse assunto. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Muitas vezes as nossas explicações não chegam ao ouvido e ao coração de vocês. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos recebido através do alimento da palavra de Deus, muitas vezes não penetra em nossos corações e não surte resultados. Não surte resultados. Nós temos como orientação para os grupos familiares, estamos no grupo familiar compartilhando a mensagem de domingo, aquilo que foi pregado domingo. E muitas vezes nós não temos o hábito de anotar, nós não temos o hábito de escrever. Se eu falo meia hora, 40 minutos, 50 minutos aqui, você vai aproveitar muito pouco daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo revelado através da palavra de Deus. E essa semente, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e cai no seu coração, e ocasiona o quê? Edificação, crescimento, maturidade. Você coloca aquilo em prática nessa semana.
Você consegue aplicar a palavra de Deus nessa semana. Mas o que estava acontecendo aqui é que, porquanto eles estavam sendo tardios em ouvir, aquilo não estava penetrando, não estava entrando dentro do coração deles. Nós lançamos a semente em? E o seu solo é o seu coração. O solo é o seu coração. O estado como você está emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, as situações que você está passando, tudo isso reflete para a preparação do teu solo, para que essa semente caia em um solo fértil, em solo bom. Muitas vezes as situações e circunstâncias roubam essa semente. Os problemas, as dificuldades, você já está pensando na segunda-feira, nos compromissos da segunda-feira, e tudo isso rouba essa semente. De repente está passando por alguma dificuldade financeira, de enfermidade, algum problema, e tudo isso rouba essa semente. E não ocasiona crescimento, não ocasiona desenvolvimento na sua vida cristã, no seu crescimento cristão. E você fica estagnado espiritualmente. E não há desenvolvimento, não há crescimento. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios básicos, elementares das doutrinas dos oráculos de Deus. O escritor está dizendo, em função do tempo decorrido, desde quando nós recebemos e conhecemos a palavra de Deus, tivemos as nossas vidas transformadas, nos tornamos em uma nova criatura, nascemos de novo, nos tornamos um bebê espiritual, um bebê, fomos gerados, à imagem e semelhança de Cristo, nos tornamos um bebê espiritual, em função desse espaço de tempo, eu não sei quanto tempo que isso aconteceu com você, mas em função desse espaço de tempo, aonde você está, aquilo que você tem recebido, você já poderia estar reproduzindo isso na vida de outras pessoas. Você já poderia estar sendo um mestre, ensinando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ensinando a palavra de Deus, sendo um canal, um instrumento de Deus, frutificando na vida de outras pessoas. Mas não, você ainda precisa conhecer o básico. Você ouviu, mas não colocou isso em prática, isso não é uma verdade ainda nas nossas vidas. Nós precisamos ainda do básico, precisamos que outras pessoas repetitivamente nos ensinem, repetitivamente vos ensine de novo, até você entender, até você compreender, até você aplicar isso na sua vida, com resultados, com frutos que permanecem para a eternidade. E o texto continua, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui o texto faz uma diferenciação para aqueles que se alimentam de leite e para aqueles que se alimentam de alimento sólido. Aqui o escritor ele faz essa diferenciação e explica isso. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. A palavra de Deus, a palavra da justiça. Nós sabemos que a justiça em Cristo é o estado perfeito. É o estado perfeito. E nós nos tornamos pessoas inexperientes na prática, sabe, no dia a dia, na palavra, em colocar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, sabe, em colocar e aplicarmos isso no nosso dia a dia. Porque é criança. Aqueles que necessitam novamente de leite espiritual, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dos princípios elementares dos oráculos de Deus, o texto está dizendo, nós precisamos crescer, nós precisamos nos alimentar. Mas o alimento sólido é para os adultos, mas o alimento sólido não é para as crianças. Vamos fazer uma comparação
uma criança que precisa de leitinho materno, né? Leitinho materno, não tem como você dar um alimento sólido para essa criança. Se você der um alimento sólido para essa criança, a criança pode até morrer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém de sã consciência vai fazer isso. E tem todo um cuidado, tem todo um aparato, tem todo, sabe, um jeitinho de estarmos ali amamentando, de estarmos ali alimentando esses bebês que precisam desse leite materno. Mas o alimento sólido, o que é um alimento sólido para nós adultos? Um churrasco, uma feijoada, meu Deus, que coisa boa, né? Que coisa boa, um tutu de feijão, né? Uma costelinha, sabe, um porquinho pururuca, isso é alimento sólido, né? E põe sólido nisso, né? E aqui a Bíblia faz a diferenciação entre a criança que precisa de leite, se alimenta de leite, e o adulto que precisa de um alimento sólido, que sustente. E o texto continua. É para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício da sua vida cristã, pela prática de tudo aquilo que você come, de tudo aquilo que você se alimenta, de tudo aquilo que você tem se alimentado. Isso está trazendo energia, isso está trazendo crescimento, isso está trazendo desenvolvimento, isso está trazendo mudança de mente, mudança de atitude. Mudança de mente, mudança de atitude. E o crescimento vem. E nós sabemos se temos crescido ou não. Uma das formas de nós recebermos alimento é através do púlpito. É através da palavra de Deus. É através dos princípios da palavra de Deus. E se você recebe isso, se você ouve isso, isso traz a você esse desenvolvimento, esse crescimento. E nós louvamos a Deus porque Deus tem nos dado muito do alimento sólido. Deus tem nos dado alimento, sabe? Alimento para crescimento, para desenvolvimento. Nós temos entendido a revelação da palavra de Deus, nós temos aplicado a revelação da palavra de Deus. Tanto que você pode ver todas as pessoas que sobem aqui, nós estamos assim num só espírito, juntamente ligado com Curitiba, num só espírito, numa só fé, numa só esperança, num só corpo, recebendo da parte de Deus, e desenvolvendo a nossa fé, a nossa vida cristã, crescendo, e nós sabemos se nós temos crescido ou não. Para a prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para nós hoje, que diferencia uma criança de um adulto? Quando você olha uma criança, o que diferencia uma criança de um adulto? Seu corpo físico. Os adultos com certeza são maiores. A sua idade. A criança, ela quer ser mais velha. O adulto, quando cresce, não fala a sua idade. Não quer falar a sua idade. Quer ser mais novo. Puxa, como está passando rápido. Tempo. O que diferencia? A criança não conhece o tempo. Muitas vezes, para você explicar para uma criança de 3, 4 anos, segunda-feira, terça-feira, os meses do ano, não é tempo ainda, não é tempo. Ele tenta, do jeitinho dele, tentar compreender. Você já viajou com criança ou não? Uma viagem longa com criança, o que acontece? Ele sabe discernir o tempo ou não? Já chegou? Mas fazia alguns segundos já tinha perguntado. Está próximo, vai demorar muito. É aquela cidade. Ele não consegue discernir o tempo, ele não consegue. Filho, vai demorar 5 horas, mas ele não sabe o que é 5 horas. Ele dorme e dormiu umas 3 horas, isso já é bom demais, imagine, numa viagem. Daí faltam 2 ainda, papai, já chegou?
A criança não consegue entender, discernir o tempo das coisas, o tempo que nós estamos vivendo. Não consegue, não conhece o tempo. Mas para nós, muitas vezes nós adultos estamos presos ao tempo. Estamos escravos do tempo. Meu Deus, esses dias, o horário de verão, deu um tchutchu não sei aonde aí, numa empresa de celular aí, e o pessoal levantou 1 hora antes. Quem tinha que levantar 5 horas da manhã, levantou 4 horas da manhã e foi trabalhar. Não conseguiu nem discernir o tempo natural, estava escuro ainda. E muitas vezes nós estamos num ritmo tão grande que nós não entendemos, não compreendemos, estamos presos. Eu não tenho tempo. Já ouviu essa expressão, não? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. As crianças, de uma maneira natural, de uma maneira simples, não entendem o tempo. Nós muitas vezes estamos escravos do tempo. As atitudes de uma criança e de um adulto. Muitas vezes, Deus usa como exemplo a atitude de crianças. Aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. Deus fala para os adultos, Deus fala para a igreja, Deus fala para nós, olha, aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus, é em função das suas atitudes. Uma criança está brincando aqui e de repente brigam por causa de um brinquedinho, sabe? E aquela berreira, aquela coisa, daí os pais vêm e tudo mais e resolve a situação. A criança passa ali e já está brincando com a mesma criança. E os pais estão magoados. Não, essa criança aí... Meu Deus! O coração de uma criança. A pureza de uma criança. A pureza de uma criança. Existem crianças maduras? E adultos crianças? Existem crianças maduras e adultos crianças. Criança, ser humano que se encontra na fase da infância, age infantilmente, se comporta com ingenuidade ou age de maneira imatura. Menino de peito, aquele que está sendo amamentado, queremos pegar essa definição, uma criança de peito, aquele que está sendo amamentado. Adulto, que atingiu o máximo do seu crescimento e a plenitude das suas funções biológicas, quem alcançou a maioridade, ou aquele que demonstra a capacidade de agir, de pensar ou realizar algo de maneira racional, equilibrada, próprio de pessoas adultas, que alcançou certo grau de independência e perfeição, uma pessoa madura, Quando pensamos em maturidade espiritual, o texto nos propõe, criança ou adulto. Esse é o título da minha mensagem. Criança ou adulto. Nós, individualmente, sabemos a medida do nosso crescimento. Você, pessoalmente, você sabe o quanto a palavra de Deus, o quanto a manifestação do Espírito Santo de Deus, o quanto o reino de Deus tem sido relevante para você, para a sua vida espiritual e para o teu crescimento e desenvolvimento da sua fé cristã. Nós sabemos, tanto que quando não acontece, você sai em busca. Quando não tem alimento, você sai atrás de alimento. Você busca. E hoje temos tantos acessos fáceis a mensagens do mundo inteiro. E pessoas muitas vezes que estão aí buscando alimentar-se, em muitas fontes, ouvindo muitas mensagens, dando ouvido a muitas mensagens, Quando pensamos em maturidade, existe a criança espiritual. O texto nos fala de um bebê espiritual, de uma criança que precisa de leite, No texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, olha que texto interessante.
Olha que texto interessante, que o profeta Jeremias, num tete-a-tete com Deus, ele rasga seu coração, ele abre seu coração, e Deus responde a ele. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha a palavra de Deus, olha a promessa de Deus para Jeremias. Antes de você ser gerado, antes de você nascer, eu já te conheci, eu já te chamei, e eu tenho algo lindo e maravilhoso para você. A promessa de Deus. A promessa de Deus, antes mesmo dele ter nascido. E o texto diz: te consagrarei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus vem e fala para ele: cara, é o seguinte, eu tenho um projeto para você antes do teu nascimento. Antes de você precisar do leite materno da sua mãe, de você nascer, eu já tenho um projeto estabelecido por você. E chegou a hora de eu usar você, de eu levar você às nações como profeta, como profeta. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Mas Jeremias, ele tem uma reação: Deus, eu não sei falar direito. Eu não passo de uma criança inconstante, uma pessoa inconstante. Ele estava se vendo diante da grande responsabilidade que Deus estava dando a ele. Ele se viu como criança, uma criança inconstante, uma criança ingênua, uma criança sem saber o que fazer, diante de tão grande responsabilidade. Diante de tão grande palavra, e a palavra de Deus. Não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me aonde? Na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Porque o receio dele era o relacionamento, a experiência que ele tinha como adulto diante das pessoas. Como que eu vou ser usado para alcançar as nações. Ele não se via como Deus o via desde o ventre da sua mãe. Mas Deus diz para você: não se sinta como criança. Você não é criança. Eu tenho colocado nas tuas mãos uma incumbência. Agora, eu vou tocar a tua boca e eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Palavras de vida, palavras que transformam, palavras que trazem norte, palavras que trazem direção. Você é um profeta, você é a minha própria boca. Eu usarei você com a minha própria boca para você concordar, para você discordar. Aquilo que eu colocar no teu coração, na tua boca, eu estarei usando você. E tocou os lábios, tocou a boca de Jeremias. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Por gentileza, pode abaixar um pouco o ar-condicionado? Tem muitas pessoas com frio, principalmente aqui na frente, aqui. Só abaixar um pouco a temperatura, não sei quanto que está a temperatura. De repente uns 24 assim, aqui na frente, lá atrás pode deixar mais. Senão isso traz distração para as pessoas. Então eu te dou autoridade.
Aquilo que você declarar, aquilo que você fizer, eu estarei contigo, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês em todos os momentos, para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, também para edificação e para plantação, para plantar. As palavras de Deus, as palavras bíblicas, trazem edificação, trazem multiplicação, traz crescimento, traz maturidade. As palavras de Deus. Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Estutícia, atributo, característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice, uma estupidez. Ou seja, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. O escritor do Hebreus diz, olha, muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas já foram ditas, mas vocês não ouviram, vocês não aplicaram isso no seu coração. Nós precisamos aprender a ouvir antes de reagir às situações e circunstâncias. Isso vai ser de tanta edificação, de tanto crescimento para conosco. Porque muitas vezes nós nos comportamos como nécios, nos comportamos como estúpidos, diante de situações onde nós reagimos e não ouvimos, e não deixamos, sabe, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus aplique as suas verdades no nosso coração. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que você pode até mesmo ficar irado, mas não transforme a sua ira em pecado. Não transforme a sua ira em pecado. Nós precisamos aprender a ouvir. Provérbios 19, 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Se nós não damos ouvidos às instruções bíblicas, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não estudamos a palavra de Deus, irmãos, as mensagens de domingo à noite não são suficientes para trazer crescimento e maturidade ao seu coração. Você precisa se expor à palavra de Deus. Você precisa decidir alimentar-se da palavra de Deus. Você precisa decidir a estudar a palavra de Deus. Só o culto de domingo não é suficiente para o desenvolvimento do teu ministério, da tua vida espiritual, da tua maturidade espiritual. Você precisa se expor à palavra de Deus. Filho meu, não deixe de ouvir a instrução, aceite, ouça. Desviar-te das palavras do conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. O texto de Hebreus diz que o alimento, o leite é para bebê, pessoas inexperientes, sem habilidade, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O que a Bíblia diz com relação a uma criança, a um bebê que precisa constantemente de leite, senão ele morre, e que não se desenvolve? É uma pessoa inexperiente, é uma pessoa sem habilidade, é uma pessoa sem conhecimento do que? Da palavra de Deus. O que é uma pessoa inexperiente à palavra de Deus? Você ouve, mas não pratica. Você lê, mas não entende. Você tem acesso à palavra de Deus, mas aquilo não está gerando em você transformação, mudança, crescimento. Em função do tempo decorrido, em função do tempo que você conhece a palavra de Deus, o tempo que você se tornou uma nova criatura, você permanece ainda como bebê espiritual, mas já passaram-se 10 anos, já passaram-se 20 anos, já passaram-se 30 anos, 30 anos, e de repente a gente vê um novo convertido que chega na igreja, torna-se uma nova criatura, se expõe à palavra de Deus, se expõe à sua liderança, faz a FATEM, mergulha na palavra de Deus, estuda a Bíblia,
vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando, e de repente ele já está frutificando, dando frutos, reproduzindo a vida de Cristo na vida de outras pessoas. E nós muitas vezes, mas acabou de chegar agora, está se achando. Nós acabamos fazendo comparações, e nos sentimos muitas vezes inferiorizados diante daquilo que nós estamos vendo, diante daquilo que nós estamos vivenciando. Mas eu e você, nós sabemos a importância que damos à Bíblia Sagrada. Você sabe o tempo que você se dedica na palavra de Deus. Não é o tempo que você gasta, é o tempo que você oferece em meditar na palavra de Deus. Só isso vai te trazer crescimento espiritual. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Busquem a palavra, leiam a Bíblia. Não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso vai ocasionar transformação, maturidade, ao ponto que você vai tomar o leite materno e vai precisar, e vai buscar cada vez mais alimento sólido. E aí, você vai ter um santo privilégio, porque você vai se deparar com alguns alimentos que já não batem mais com os princípios da palavra de Deus, e você vai conseguir já separar, discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Discernir, porque você conhece a verdade, porque você está se expondo à verdade, e de repente algum engano que saia de repente de mim, você pode chegar para mim, pastor Marco Aurélio, aquilo que você falou no púlpito, olha, não condiz com a palavra de Deus. E vamos aprender juntos. Você não vai aceitar qualquer tipo de alimento. Porque em Deus e através de Deus, da sua palavra, você está tendo um desenvolvimento, um crescimento, um desejo grande em conhecer e aplicar a palavra de Deus. Deixar de ser crianças. 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, decidi deixar as coisas próprias de menino. Irmãos, é uma decisão sua crescer. Não depende do teu pastor, não depende de mim, não depende da igreja. Você pode ir para a igreja que você quiser, o ministério que você quiser, mas se você não decidir conhecer a Deus, quem Ele é, a sua essência e as suas palavras, você vai permanecer como bebê, levado a qualquer vento de doutrina. Não, agora é isso, não, agora é aquilo. E sendo enganado, e se enganando a si próprio. Sendo enganado pelas pessoas e se enganando a si próprio. Porque esse alimento não está trazendo substância, não está trazendo desenvolvimento, não está trazendo crescimento para a tua fé, para a tua vida. Isso é pessoal, é muito pessoal. Criança espiritual. Criança ou adulto? Adulto. O texto nos fala que, em função do tempo decorrido, você já deveria ser mestre. Mestre na palavra, mestre no conhecimento, mestre no ensino. Você já não está mais dependendo unicamente de pessoas que ensinem você, mas você já tem sido um canal, um instrumento de Deus para ensinar, para cuidar, para pastorear, para alimentar as pessoas, através daquilo que Deus tem depositado sobre você. Agora, eu sempre tenho dito isso. Você só pode dar daquilo que você tem. Você só pode dar daquilo que você tem.
Você só pode dar daquilo que você tem. Se você vai tentar dar aquilo que você não tem, são palavras soltadas ao vento, sem resultado. E muitas vezes as pessoas vão perceber. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim: pastor, eu gostaria de fazer um momento do culto, eu tenho experiência com eloquência e tudo mais, e eu tenho falado em público, eu tenho uma bagagem grande. Falei, tá bom, prepare um momento aí, que momento que você quer fazer? E de repente aquela pessoa veio aqui e travou aqui na frente. Travou. As palavras não saíam. Uma pessoa com experiência em público, uma pessoa com experiência em comunicação, uma pessoa, sabe, era um professor. Travou. Ele veio desesperado: pastor, o que aconteceu? Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Quanto tempo você ofereceu para preparar essa abertura? Quanto tempo você orou? Não, mas é só uma abertura. Não funciona assim. Não funciona assim. Deus vê o coração, a motivação dos nossos corações. Porque eu faço aquilo que eu faço. Eu faço para o Senhor, não para agradar aos homens. Eu faço para o Senhor, não importa o que eu esteja fazendo. Eu posso estar segurando a bandeja aqui da ceia. Eu posso estar servindo no grupo de serviço, no ministério da música. Deus conhece e vê o meu coração, a motivação do meu coração. E Ele faz promessas. Abra a sua boca que eu vou te encher. Abra a sua boca, mas para você abrir a boca você não vai ficar. Não é isso. Não é isso. O que vai definir é o teu momento com Deus, é o teu tempo com Deus, é as tuas horas com Deus, é a tua oração com Deus, é a tua intimidade com Deus. Quanto maior você crescer na intimidade com Deus, na intimidade, na maturidade espiritual com Deus, mais oportunidade Deus vai ter para te usar em público, para revelar-se a você, para tocar os teus lábios. E de repente você vai perceber: Deus, eu tenho um esboço pequenininho aqui, mas eu falei tanto. De onde vem isso, Senhor? Vem do Senhor, e você sabe, eu sei, e você sabe, que o Espírito testifica com o meu Espírito, com o teu Espírito, que isso provém de Deus, não da carne, não do homem, isso provém de Deus, isto é maturidade. 2 Timóteo 3:10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo está declarando aqui: olha, eu tenho sido modelo e exemplo para vocês em atitudes, em procedimento, em todos os momentos. Não que eu seja perfeito, mas o poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoa muitas vezes na minha fraqueza. Mas vocês têm andado comigo, vocês têm visto que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu vivenciei, o Senhor me livrou de todas. De todas as lutas, de todas as tribulações. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, com maturidade, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Você quer crescer? Virão oposições de dentro da tua casa, oposições, sabe, do trabalho, oposições, sabe, da tua cidade, situações, oposições, perseguições. Mas os homens perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, enganando a si mesmo e sendo enganados. Nós, porém, permanecemos naquilo que aprendemos
e que desde foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Olha só, tu, porém, nós sabemos qual é a nossa fonte. Nós sabemos aonde nós estamos, da onde a gente veio e para onde nós vamos. Nós conhecemos a fonte é a palavra, a fonte é Deus. Nós conhecemos, sabe, da onde nós estamos vindo, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras que pode tornar-te você com sabedoria, sábio. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, estado perfeito, a fim de que o homem de Deus, a fim de que eu e você sejamos pessoas maduras, sejamos adultos espiritualmente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É esse o alvo, é esse o objetivo da fé cristã. Sermos semelhantes a Cristo. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Isso é uma decisão muito pessoal, isso é uma decisão muito individual. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem como você enganar você mesmo? Sim ou não? Tem. Porque só você sabe quem você é. Só você sabe quem você é. Só eu sei quem eu sou. Eu me conheço. Obviamente que Deus conhece todos. Mas eu estou falando no contexto de igreja, no contexto familiar. Nós nos conhecemos. E muitas vezes nós conseguimos nos enganar a nós mesmos. Com paliativos, com situações, vamos lá, vai dar certo. E deixamos de crer, deixamos de crescer, deixamos de buscar alimento sólido para mudar as nossas vidas. Mudarmos o nosso jeitão de ser. Mudarmos a nossa maneira de ser. É através da palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você vai diante do espelho e contempla o seu espelho. No espelho, puxa vida, tô bem hoje, né? E você sai dali, pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, já deu banho em pato, em ganso? Já tentou molhar ganso ou não? Você pega a cabeça do ganso assim, não para matar, e joga dentro da água. Não penetra, não entra água. Você chega diante do espelho, sabe? E recebe a palavra de Deus, recebe a porção da palavra de Deus. Que culto maravilhoso! Esse culto é olha que palavra poderosa, que palavra linda. Daí você chega no corredor, irmão, o que foi pregado? Foi uma bênção. Mas que princípio você trouxe para a sua vida? Como você pode aplicar essa palavra na sua vida? Em oração e jejum. Tem. A pessoa engana-se a si mesmo. Não entrou nada, não entendeu nada, não consegue aplicar, não consegue sair da porta para fora e pôr essa palavra em prática. O que eu faço com isso? Não sei o que eu faço com isso. Porque o desafio aqui é o seguinte: criança ou adulto. Eu sei, através das minhas atitudes, do meu comportamento, se eu sou criança ou se eu sou um adulto. Eu sei, se um ano, vamos pegar um ano, se eu tenho crescido espiritualmente, em maturidade, em conhecimento, ou não. Ou se eu estagnei, estou há um ano parado, não aconteceu nada. Você sabe. Você sabe.
Se você deixou já o alimento, o leitinho, ou se você já tem se alimentado de alguma coisa sólida. Isso tem feito bom, isso tem produzido. Nós conhecemos, nós não sabemos disso. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu Deus! Através da palavra, sendo um ouvinte operante, um ouvinte praticante, através da ministração da palavra, sabe, eu vou crescer, eu vou ter vitórias, eu vou crescer, e eu vou ser bem-sucedido, bem-aventurado, em tudo aquilo que eu realizar, em tudo aquilo que eu intentar fazer. Não foi o que aconteceu com Jeremias? Eu te daria autoridade. Tudo que ligares no céu será desligado tudo que ligares no céu será ligado na terra. Tudo que desligares no céu será desligado na terra. Autoridade foi dada à igreja, em tudo aquilo que nós realizarmos. Mas para isso nós precisamos crescer e desenvolvermos em conhecer a palavra de Deus. Você está recebendo essa mensagem? Equipe de louvor, pode vir à frente? Eu quero encerrar com a experiência de um outro jovem que se considerava também uma criança, que ele se via como criança, mas quando ele abriu a boca, Deus o viu como um adulto, como uma pessoa madura, em função de um pedido que ele fez a Deus. Deus chega para Salomão e fala: Salomão, é o seguinte, teu pai Davi morreu, é contigo agora. Salomão, faça um pedido para mim. Faça um pedido. Tudo que você intentar, tudo que você desejar dentro do teu coração, aquilo que você pedir, eu vou te dar agora. Eu vou te dar agora. Eu vou te dar agora. Muitas vezes, os nossos pedidos demonstram a nossa imaturidade. Muitas vezes, as nossas petições a Deus demonstram o quanto nós somos imaturos. E Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele responde. E atende a oração de uma criança também. Mas Salomão estava diante de Deus com uma responsabilidade grande de governo, de influência em toda a nação de Israel. Em toda a nação de Israel. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, estado perfeito, em retidão de coração, perante a tua face. Mas mantiveste-lhes esta grande benevolência e deste um filho que se assenta ao seu trono, como hoje se vê. Ou seja, eu sou sucessor, nada mais, nada menos do que o rei Davi. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Você pode imaginar isso? Ele foi escolhido como rei, como governante de uma nação, e de uma maneira sincera e humilde ele fala: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como comandar essa nação, eu não sei, eu não passo de uma criança, teu servo está no meio do teu povo,
que elegeste um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar, para discernir o teu povo, o coração do teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu creio que uma das grandes características citadas no contexto de Hebreus é o discernimento entre o bem e o mal. Nós, muitas vezes, as nossas atitudes de criança têm nos levado a cair em tentação. E essa tentação transforma-se em pecado. E o pecado nos separa de Deus. A diferença do cristão é que ele não permanece no pecado. Existe uma atitude de convencimento do Espírito Santo de Deus que nos leva, Irmãos, não tem como você experimentar de Jesus e negligenciar Jesus. Uma vez um rapaz, lá na casa de recuperação em Curitiba, foi um dos primeiros rapazes que se recuperaram na CRENV lá em Curitiba, chegou para o meu pai assim, eu era adolescente, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele conheceu a verdade, conheceu a Jesus, teve a sua vida transformada, se expôs à palavra de Deus, sabe, experimentou do Espírito Santo de Deus, e saiu da CRENV e nunca mais apareceu. Depois ele voltou, entrou na minha casa, com uma sacola grande, eu nunca vi tanto dinheiro, drogas, e jogou em cima da mesa assim, e falou para o meu pai era pastor Lori, maldita a hora que eu ouvi falar de Jesus. Maldita a hora que eu conhecia Jesus. Porque antes de conhecer Jesus, eu roubava, eu traficava, eu me prostituía. Eu fazia tudo que era de errado. E nada me culpava ou me condenava. Mas hoje, eu faço essas coisas conscientemente e sei que eu estou negligenciando o sacrifício de Jesus Cristo. Isso me faz mal. Por isso eu não tenho mais paz. Por isso eu não tenho mais alegria. Eu tenho dinheiro, tenho posição, o diabo tem me dado muito. Eu sei que tudo isso daí é o diabo que tem me dado. Mas maldita a hora que eu ouvi falar de Jesus. Nós temos o discernimento do bem e do mal. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Que habita em você. E Salomão pede, Deus, eu tenho que governar esse povo, eu tenho que julgar esse povo. Deus, me dê discernimento, me dê entendimento, me dê entendimento. Eu fui ver o que é a palavra discernimento. Perceber claramente, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender, perceber, entender as consequências de uma ação. Discernimento. Você percebe claramente. Quando você é tentado, nós já vimos isso, você não é tentado por Deus, nós somos tentados de acordo com a nossa própria cobiça. A Deus ninguém tenta. Você toma essas decisões consciente de que você está fazendo a coisa errada. Consciente. E a dificuldade maior é você permanecer nisso. Aí você está se enganando a você mesmo. Está se enganando a você mesmo. Porque se porventura eu pecar, se porventura acontecer, nós temos um advogado, nós temos um mediador, Jesus Cristo, nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de alguns pecados, de todos os pecados, e nós seguimos, e nós avançamos em conhecer e discernir o tempo, o modo
que nós estamos vivendo. E essas situações não tomam mais conta do seu coração. Não faz parte de você. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, aquilo que é reto, o discernimento entre o bem e o mal. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até que não me pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, com uma condição: se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, se a minha palavra estiver e permanecer em você, como andou teu pai Davi, prolongarei até os anos da tua existência. Eu quero declarar essa promessa sobre você. De tudo, fique só com 1 Reis 3, de 5 a 14. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece que muitas vezes nós somos crianças. Pensamos como crianças, agimos como crianças, reagimos como crianças, falamos como crianças. Mas eu decido, nesta noite, Deus, eu quero deixar o tempo de criança, está na hora de crescer. Nós temos uma vida só para vivermos. Uma vida só para vivermos. E não temos tempo para nada. Não temos tempo para crescer. Não temos tempo para retirarmos um final de semana e nos assentarmos aos pés do Senhor e ouvir a sua voz. Só ouvir, não falar nada, só receber. Não temos tempo. A nossa agenda não nos permite. A nossa rotina não nos permite. Porque muitas vezes a nossa dependência não está em Deus. Está no trabalho das nossas mãos. Está na hora de crescer. Muitas das coisas que nós passamos é em função de decisões e escolhas que nós tomamos. E Deus quer se revelar a você. Deus se revelou a Salomão em sonho. Em sonho. Depois que Salomão acordou, olha só, despertou Salomão, eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas pacíficas. Ele tinha tanta convicção que foi Deus que falou com ele, que ele foi oferecer um culto, oferecer uma celebração, oferecer um sacrifício ao Senhor. E além disso, e deu um banquete a todos os seus oficiais. E fez uma festa. O Senhor está comigo. Eu não vou governar sozinho. Eu não vou estar à frente dessa nação sozinha. Por mais que eu me sinta como criança, o Senhor está comigo. Ele me dará tudo aquilo que eu preciso. O Senhor está contigo, meu irmão, no seu trabalho. O Senhor está contigo no seu ministério. O Senhor está contigo, você não está sozinho. E Ele te convida nesta noite. Ele te convida nesta noite para um banquete. Ele te convida nesta noite para um banquete. Porque a vitória já é certa. A vitória já é certa. A vitória já é certa. O sangue e o corpo de Jesus Cristo foi suficiente para nos tornarmos justos.
justificados pela fé em Cristo Jesus. Já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Crianças ou adultos. Crianças ou adultos. Nesta noite, Deus está convidando a todos, sem distinção. Você é convidado especial. Você é convidado especial para participar desse banquete. Esta festa foi Ele que organizou. Esse momento foi Ele que organizou. Ele está aqui. Por mais que os meus olhos não possam ver, por mais que as minhas mãos não possam tocar, Ele está aqui. Jesus Cristo ressuscitou. E o sacrifício e a morte de Jesus Cristo é suficiente para nos tornarmos justos, santos. Os teus pecados são tirados e perdoados. Os teus pensamentos malignos são tirados e perdoados.